agora compartilhando da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Que honra poder estar aqui diante da minha família, né? Vocês são a minha família, que o Senhor me deu. E eu orei um dia, gente. Estava lá na pandemia, triste. Todos nós passamos por momentos tão difíceis, né? Nesse período. E eu estava ali e comecei a sentir tanta falta de congregar, tanta falta de pertencer a um lugar. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu queria tanto pertencer a uma família espiritual. Minha família, graças a Deus, sou abençoada pelo meu marido, meus filhos, mas eu sinto muita falta de pertencer a um lugar. Não de ir, mas de pertencer. Depois, né, os irmãos já conhecem mais ou menos essa história. Quando recebemos o convite de vir aqui a primeira vez, eu me deparo com aquela faixazinha ali, ó, que está ali na frente, naquela porta de vidro, que fala assim, é uma família para pertencer. E eu vi Deus respondendo a minha oração e o meu clamor. Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu de estar, né, crescendo, amadurecendo, né, em espírito, aqui junto com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. E antes eu peço permissão ao meu digníssimo Senhor, meu marido, para corrigir só um recadinho, que ele falou que domingo que vem já vou começar os domingos, os cultos de manhã e à noite, mas vai ser no próximo, no primeiro domingo de julho. Nesse mês de junho ainda vai ser só à noite. Aí, em julho, a gente já começa com esse renovo nas nossas vidas, nos cultos pela manhã. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Deus, nós te somos gratos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos justificou e está nos aperfeiçoando para nos glorificar, ó Pai. E cada dia nós somos, sim, ó Deus, glorificados pela tua graça. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar ao teu povo. Ó Deus, usa-me, Senhor, apenas como um vaso de barro, mas que a honra e a glória seja do Senhor. Que a palavra que o Senhor já preparou desde a eternidade para este dia possa fluir, Senhor, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma barra, ó Deus, nenhum filtro, mas que ela possa chegar ao coração da tua igreja de forma genuína. E como a tua palavra diz, o que foi lançado, Deus, terá resultado. A semente lançada, ela gerará o fruto que foi proposto. Então, Deus, em nome de Jesus, que a glória do Senhor venha se manifestar nessa noite, que os nossos corações possam ser renovados, que os nossos corações possam ser transformados. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, como eu falei, que privilégio poder estar aqui, né, compartilhando a palavra do Senhor. E que Ele cresça e eu diminua, né? Eu acho que o Senhor já me preparou, assim, desde o ventre da minha mãe, porque diminuta eu já sou, né? Para que a glória dele se manifeste. Não é sobre nós, é sobre Ele. E hoje em dia a gente tem visto, né, como que o Evangelho, ele tem tomado o centro, o nosso eu, né? Nosso coração. Infelizmente, hoje as pessoas têm usado a palavra, têm usado o Evangelho do Senhor para buscar coisas do interesse, que é pessoal dele, interesse próprio. Hoje, infelizmente, a maior parte das mensagens que são ministradas, que são faladas no altar, são sim mensagens de encorajamento, é muito bom. Mas existem verdades mais profundas que nós precisamos aprender e entender, e precisamos estar preparados para aceitar e viver essa verdade, que na maior parte das vezes, que na sua primazia, na mensagem, não tem a gente como centro. Não é só uma mensagem de vitória, não é só uma mensagem de conquistas, não é uma mensagem de que no final vai dar tudo certo, porque Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E aí eu tomo essa palavra para ir até mesmo contra princípios e valores, respeito ao próximo, em detrimento daquilo que eu quero para a minha vida. E nós precisamos entender
que o convite do Senhor para nós, em primeiro lugar, é para nós renunciarmos a nós mesmos. Nós cantamos uma canção aqui, se eu não me engano, é sobre o chamado de Eliseu. E ele largou tudo que ele tinha. Quando ele recebeu o chamado do Senhor através da vida de Elias, o que ele fez? Ele pegou os bois, sabe, fez um churrasco com eles, pegou as carroças, quebrou tudo, lançou os barcos no cais, sabe para quê? Para que ele não pudesse ter para onde voltar, porque ele tinha convicção de que o chamado dele era para ele ir aonde o Senhor fosse, e ele nem sabia para onde, mas ele só sabia que tinha que ir, e ele tinha que ter a certeza que ele não ia ter mais para onde voltar. Ele abriu mão de tudo, daquilo que ele tinha, ele era rico, ele abriu mão das suas riquezas. E hoje as pessoas têm buscado o evangelho para adquirir riqueza, para adquirir posses, coisas que se referem somente às situações desse mundo. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo aí a Bíblia e abrisse primeiramente em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, a partir do verso 12. Amém? Gente, eu vou falar com vocês o seguinte, um dia, numa próxima oportunidade, eu vou lançar um desafio aqui com os irmãos. Já falei isso para alguns irmãos. Gente, eu amo isso aqui, ó, folhear a Bíblia. Amo, amo, amo. E o que acontece? Hoje em dia a gente está tão acostumado que a gente tem aqui a palavra no altar, que tem o celular, que hoje em dia muita gente não está nem trazendo a Bíblia mais para a igreja. Já aconteceu isso comigo, deu vim, não, lá vai passar, nem trago a Bíblia. Um dia, e a gente às vezes, gente, cadê o livro de Abacuque? Nossos irmãos não sabem nem onde que está o livro de Abacuque. Nós temos que voltar, né, a destrinchar a palavra mesmo. E um dia, né, a gente vai vir e eu não vou colocar as mensagens aqui. Eu quero que os irmãos todos vejam. Aí vai falar, você não trouxe? Senta do irmão, do lado que trouxe. Né? Quem achou, diga amém, não achou, misericórdia. A gente vai só escutar os barulhinhos das folhas, né? No culto. Amém, irmãos? Mas vamos lá, vamos aproveitar da tecnologia que nós temos para acompanhar a palavra. Lá em 1 Pedro 4, de 12 em diante. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Vamos lá no versículo 19, por favor. Por isso, mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador. Gente, essa palavra fala assim, não se assustem, não fiquem surpresos se vocês, com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Essa palavra que vem sobre nós está nos lembrando que a provação, ela não é algo estranho para o cristão. E não se assuste se vier uma situação, um fogo, para provar a sua vida e o seu coração. A prova na vida do cristão, gente, não é algo, uma novidade, algo extraordinário. Não é algo estranho. Nós fomos chamados para isso. Nós somos chamados para isso. Só que antes, é muito importante a gente entender uma diferença entre o que é provação e o que é tentação. São duas situações difíceis que vêm sobre nós, mas elas vêm de origens diferentes e com finalidades diferentes. A provação, diferente da tentação, ela vem de Deus. Por exemplo, em Tiago 1:2 fala, meus irmãos, tende grande gozo quando
passardes em várias provações. Deus permite para fortalecer a nossa fé. Porque se não fosse de Deus, seria, né, incoerente. A palavra sempre está nos encorajando e dizendo, quando vocês passarem por provações, vocês têm que o quê? Se sentirem alegres quando você estiver passando por provas. Por quê? Meu Deus, como é que a gente vai se alegrar no momento difícil da nossa vida? Nós vamos entender por quê. A tentação, diferentemente, ela não vem de Deus. Ela pode vir da nossa carne, do mundo ou do diabo. Tanto que a palavra em Tiago 1,13 já fala diferente. Fala assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, primeiro, o propósito, ele vem de Deus para nos aperfeiçoar. A tentação, ela vem para nos tentar fazer cair. O propósito, né, igual eu já falei aqui, a provação, ela testa e busca o nosso amadurecimento de caráter. Vai desenvolver a nossa paciência, perseverança e fé. Pode nos levar a experiências mais profundas com Deus. E a gente tem vários exemplos na Bíblia, Jó, Abraão, José, Daniel, e eu vou falar um pouco sobre eles mais futuramente, que passaram por provações. Agora, a tentação, o propósito da tentação é nos afastar de Deus. E se ela tem origem nas nossas próprias concupiscências, e a finalidade dela é fazer a gente cair em pecado. Agora, o resultado esperado da provação e da tentação, se a gente vencer a provação, nós vamos crescer e amadurecer em nossa fé, vamos ter experiências com Deus. Porém, se nós cairmos em tentação, nós vamos gerar o pecado, e a morte virá como consequência. Em Tiago 1,15 fala, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, em primeiro lugar, a gente tem que começar a ter esse discernimento de saber identificar o que de fato é provação em nossas vidas e o que de fato é tentação. Se uma situação ela vem e a finalidade dela, né, ou o fim dela pode ser um amadurecimento, crescimento espiritual, amém. Eu posso me alegrar, porque vai ser um resultado bom, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as tribulações, né? Porém, se algo difícil vem sobre mim, mas que a consequência pode ser o pecado, pode ser o afastamento de Deus. Às vezes eu falo, não, passando por tanta prova, aí você começa a ficar chateado com o irmão, começa a querer sair da igreja, começa a não querer olhar para a cara do irmão, né? Isso é uma tentação, porque está te levando para o afastamento de Deus. E o primeiro sinal, gente, é você querer sair da igreja, é você não querer vir mais. Então, às vezes a gente acha que a tentação é só ligada aos desejos carnais, né? Cobiça e tudo mais. Mas às vezes um desentendimento com o irmão, né? Ou uma frustração, que a minha vontade é sair da igreja e não voltar mais, é uma tentação. Então, o que nós devemos entender é que o Senhor, Ele quer fazer a gente compreender melhor que Ele vai preparar o nosso coração através das provações. Por isso, quem está passando pela prova tem que ser igual o irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Por quê? Porque o Senhor está usando aquela situação para preparar o nosso caráter. E dessa forma, gente, o Senhor, Ele vai nos conduzindo para aquilo que Ele tem preparado para nós. Outra coisa que eu queria, né, compartilhar com os irmãos, quantas pessoas aí, né, já fizeram, buscaram viver de maneira íntegra, maneira correta diante do Senhor, e às vezes ficou triste porque não via um retorno esperado. Como eu disse no início, o Evangelho ele tem sido pregado por muitas pessoas com a finalidade de trazer conquistas para nós, né? Porque a palavra do Senhor ela é poderosa, Ele é o dono do ouro e da prata. Então, eu posso buscar o Senhor e não tem nada de errado nisso. Mas existe algo mais profundo e que nós precisamos entender.
é que por mais que, às vezes a gente possa ter sim essa vida abundante, é mais do que sobre ter coisas nesse mundo. E nós somos ensinados desde pequenos sobre que nós teremos recompensa pelo esforço que nós fizermos. Eu tenho 3 meninos. Glória a Deus por isso, gente. Eu vou falar com os irmãos que a forma como Deus manifestou a graça dele na minha vida, a forma como ele tem usado, né, circunstancial para poder me fazer entender mais sobre o amor, sobre a graça dele, é na maternidade. Né? Cada um, Deus se revela a cada um da forma como ele quer. E cada um tem uma experiência particular com o Senhor, ou com alguma coisa na vida que vai fazer ele aprender mais sobre quem é Deus. E para mim, gente, tem sido na maternidade, na educação dos meus filhos. Porque eu vou falar com vocês. Tem 3 crianças, 3 meninos, um pré-adolescente e 2 bebês. O Calel já está saindo da fase de bebê e tem o Murilim, que está ali ainda, 3 aninhos. E são 3 personalidades totalmente diferentes. E na minha educação como mãe, como filhos, por causa da personalidade, principalmente do meio, do Calel, que é muito intenso em tudo, gente. As emoções dele me provam todos os dias, meu Deus. Porque ele é tudo, o tempo todo. Se ele chora, chora muito. Se ele ama muito. Se ele teima muito, sabe? Então, assim, o Senhor tem usado a educação dos meus filhos para me fazer entender muitas verdades espirituais. Mas uma coisa que eu tenho visto, até na educação dos meus filhos, é a questão da barganha. Gente, como é difícil não usar barganha para poder conseguir com que eles façam ou deixem de fazer alguma coisa. Principalmente Calel, eu falo, Calel, eu vou te dar um chocolate se você não fizer isso. Calel, vamos fazer o seguinte, você vai passear se você não assistir celular. Ou quando ele está fazendo uma birra, Calel, se você desobedecer, você vai ficar no castigo. Então, tudo você faz, e aquilo que você faz tem uma recompensa daquela atitude que você faz. E todos nós, na educação dos filhos, de certa forma, ou fizemos isso com nossos filhos, ou os nossos pais fizeram isso com a gente. Então, na nossa educação, durante toda a nossa vida, nós somos moldados à meritocracia. Você só ganha se você for bem na escola. Se você não for, você não ganha. Né? Você só vai ganhar se atender alguma coisa, alguma necessidade. E isso, de certa forma, é um problema para nós, porque nós acabamos transferindo isso para o nosso relacionamento com Deus. E por mais que você ache que não, nosso relacionamento com o Senhor, ele não é baseado em meritocracia. Ele é baseado na graça. E a graça é o favor imerecido. E eu também aprendi isso na educação dos meus filhos. Porque por mais que às vezes meus meninos me irritem em alguma circunstância, em alguma situação, ou me desobedeçam, ou façam aquilo que eu falei que não era para fazer, o meu amor por eles não muda em absolutamente nada. O meu favor por eles não muda em absolutamente nada. Eu não amo um mais do que o outro. Eu só tenho que lidar com eles de maneiras diferentes por causa da demanda de cada um deles, que é diferente entre eles. Mas em se tratando de amor, de dar o que eles precisam, o que eles necessitam, isso não muda, independente do que eles façam ou deixam de fazer. Por isso que às vezes, eu tenho que estender um pouco na minha educação com eles, de ser rígida demais na educação, e estender para eles o entendimento do que é graça. Às vezes o Calel fez lá uma graça, uma pirraça, e eu vou falar, você vai ficar de castigo. Aí o Senhor me incomoda. Claro que a gente tem que saber a disciplina. A gente é uma escola de sabedoria, para saber o que fazer, quando fazer, e o modo como faz.
Porque hoje em dia fala-se muito sobre trauma, que criança não pode, né? Que negócio, educação positiva. Gente, Deus não trabalha com educação positiva com a gente, não. Não trabalha. O que você quer? Você quer tomar banho ou você quer assistir desenho? Escolhe aí o que é melhor para você. Deus não trabalha com educação positiva com a gente. Infelizmente, não está nas suas mãos o poder de escolha. Porque Ele sabe o que é melhor. E essa geração está indo à ruína, gente, por causa dessa educação positiva. As crianças estão tomando conta dos pais. Eu vi um vídeo outro dia num Reels de um menino ruivinho, estava uma moça numa loja de roupa, uma criança devia ter seus 13 anos, batendo na mãe, gente, dentro da loja, fazendo pirraça. E ninguém fazia nada. Nada. Todo mundo filmando, falando que absurdo. Por quê? Nós estamos entregando, a maioria dos adultos estão entregando o poder de decisão na mão de pessoas que não sabem o que é melhor para elas. Só que Deus, como soberano, entendendo que às vezes nós não sabemos o que é melhor para nós, não vai praticar educação positiva para a gente. Então, Ele vai permitir situações difíceis, em que Ele sabe o que é melhor para nós e nós não sabemos. E por mais que a gente bata o pé e fale, Senhor, mas eu quero. Eu estou orando, estou jejuando. Não vai vir. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Educação positiva não é a graça. E a meritocracia é um engano se nós basearmos a nossa fé no nosso próprio esforço, naquilo que nós podemos ou queremos fazer para agradar ao Senhor. Não há nada de bom, eu sempre falo aqui às vezes no louvor, não há nada de bom que a gente possa fazer que vai fazer o Senhor nos amar mais do que o que Ele já nos ama. E não há nada de mal que a gente venha fazer que vai fazer o Senhor nos amar menos do que Ele já nos ama. Por quê? Porque Ele nos ama. Mas a forma como o Senhor vai usar as circunstâncias e situações para aperfeiçoar o nosso caráter, ela vai além da meritocracia e ela é baseada na graça, que é favor imerecido. As consequências da meritocracia, e por isso que Deus não usa e não trabalha dessa forma com a gente, então não adianta, querido, você jejuar para você alcançar um favor de Deus. Não adianta você orar de madrugada para alcançar uma bênção. Não estou falando que não é para fazer isso, tá, gente? Mas se você faz por causa disso, está errado. Agora, se você jejua para você ter maior intimidade com o Senhor, para você quebrar o seu, para você renunciar à sua carne, para ter intimidade com o Senhor, mais você vai ter da presença dEle na sua vida. Se você levanta de madrugada para orar, para tentar entender o que o céu está falando, qual é a vontade do Senhor para a sua vida, você vai ter esse discernimento. Você vai ter esse discernimento. Porque, querido, quando se trata de favor, não adianta. Se Ele liberar sobre a sua vida, não há céu, não há terra, não há circunstância, não há porta que se feche, que vai impedir com que o favor do Senhor encontre você, a sua vida. Isso não depende de você. Depende do propósito que Ele tem para a sua vida. Na meritocracia, o trono é do esforço. Agora, na graça, o trono é da cruz. A meritocracia sempre vai dizer para você, conquiste. Mas a graça diz, receba. Deus não nos ama porque nós somos bons, mas nós somos transformados porque Ele nos ama. Amém? E essa é uma verdade bíblica profunda que nós precisamos nos apegar e não soltar. Porque durante toda a minha vida, gente, eu fui ensinada e educada que eu precisava ser para ter. Eu precisava fazer alguma coisa para ter algo de Deus. Isso me trouxe tanta frustração na minha vida, ao ponto de que, se eu fazia muito e não alcançava, eu ficava chateada com Deus.
E se eu não conseguisse fazer alguma coisa para agradar o Senhor, eu me entrava num ambiente de culpa, de autocomiseração. E o diabo, ele usa isso para tentar nos afastar do Senhor e nos colocar contra Deus. E às vezes, esse sentimento que nós temos dentro de nós, de que nós precisamos fazer para ter alguma coisa do Senhor, que nos leva a tantas frustrações, nos faz achar estranho as provações que vêm sobre nós. E a palavra fala, não se surpreendam com essa provação que vocês estão passando, nem achem estranho. Isso não é estranho. E temos esse entendimento de que começa em mim para nós terminarmos lá, nos traz essa falta de entendimento. Nos traz para momentos e ciclos em nossa vida de grande frustração com o Senhor, de indignação com o nosso próximo, sabe? De sentimento de culpa ou de autocomiseração. Nós não aceitamos a prova que nós estamos passando. Se vem uma enfermidade, nossa, eu não consigo compreender. Eu acho que Deus está sendo injusto comigo. Mas se eu entendo que o Senhor, Ele está provando o meu coração, independente do que eu estou passando, eu vou saber que Deus está me preparando, me capacitando para algo. E nós vemos na palavra de Deus tantos exemplos de homens e mulheres que foram fiéis, que foram corretos, foram íntegros, foram justos e passaram por muitas provações, muitas provas. E hoje, infelizmente, a gente acha que se eu for fiel, eu vou ter uma vida de conquista e vitória. Se eu der o meu dízimo, eu vou prosperar. Se eu não der, o devorador vai consumir minhas finanças. Né? Só que Paulo fala que, diferentemente dos princípios terrenos e universais, se você malha, a tendência é o quê? Você emagrecer, criar músculo. É fato e consequência, né? É uma consequência. Porém, no reino de Deus nem sempre vai ser assim. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos levar para um ambiente mais profundo, onde Ele quer fazer com que a nossa fidelidade não seja moeda de troca para alcançar algo dEle. A nossa fidelidade ao Senhor não pode ser uma barganha com Deus. De modo, Deus, que se eu estou fazendo, o Senhor tem que me dar uma resposta. Se eu sou fiel e leal a fulano, ciclano, a uma situação, Deus tem que me honrar. Deus tem que me honrar. E se às vezes eu estou sendo correto, se eu estou fazendo tudo certo e as coisas não acontecem do jeito que eu espero, eu me frustro com Deus, eu fico indignada com Deus. Porque eu estou fazendo a minha parte e Deus não está fazendo a parte dele. É o evangelho do eu, né? E não o evangelho de Cristo. Nós vemos vários exemplos na palavra de Deus de homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor. José, quem já leu ou conhece a história de José? Todo mundo, né, gente? Até a Disney fez desenho. Então, todo mundo conhece. José foi um menino, gente. Pensa num filho bom, num menino obediente. O pai dele chegava, José, vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo. Ele vinha, olhava e falava assim, pai, eles estão fazendo isso, isso e isso. Exato. José, vai lá chamar seus irmãos. Vai lá falar com seus irmãos. Ele, olha, papai falou que não pode. Os irmãos, lá, já vem José de novo. Ele estava só obedecendo. Ele estava fazendo aquilo que era correto. O que aconteceu com José, gente? O povo ficou, os irmãos dele ficaram indignados com ele. Pegaram ele, vendeu ele como escravo, afastou ele da família. Gente, pensam tanto que José chorou. Eu vi a série lá da Record, gente, eu chorei tanto na hora que José estava chorando. Lá no buraco, falando, meus irmãos, eu amo vocês. Eu quero só o nosso bem, por que vocês estão fazendo isso? Foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, né? Chegou lá,
Fez tudo certinho, gente, tudo bonitinho. Né? Administrou bem as riquezas de Potifar. A mulher de Potifar foi dar em cima dele, ele, ops, fugindo da tentação. Ele literalmente fugiu da tentação. O que aconteceu, gente? Foi preso. Mas como assim? Você estava fazendo tudo bonitinho, tudo certinho. Fui preso. Chegou na prisão, deve ter chorado horrores também. Gente, quando eu vejo José, eu só penso no José chorando. Só nem chorando, não sei, né? É a imagem assim, que eu tenho de José na minha vida. Porque se fosse eu ia chorar demais, gente. Eu ia estar chorando. Chegou lá na prisão. Depois de ter chorado bastante, falei assim, eu não posso ficar aqui que chorar não vai resolver minhas coisas, né? Então, deixa eu levantar, vou administrar aqui. Foi lá, fez tudo bonitinho na prisão, conheceu lá o padeiro, cozinheiro do faraó, revelou o sonho. Gente, uma unção veio, um discernimento de Deus veio sobre a vida dele. Ele foi uma bênção na vida de um dos rapazes. Ele viveu um sobrenatural ali, que ele trouxe revelação de um sonho. Foi bênção. Se ele foi bênção para o irmão, falou assim, vai lá quando chegar no faraó, você lembra de mim, olha para você ver, eu ajudei você. Aí você ajuda um irmão, gente. O irmão esquece que você ajudou ele. O que você fica? Você fica indignado com esse irmão. Ingrato. Ingrato. Não valorizou. Eu entreguei tudo. O céu veio aqui, ó. A unção, o Espírito Santo me usou para abençoar esse irmão. Eu dei daquilo que eu não tinha para ele. Dei livramento para ele. Na hora que era para ele lembrar de mim, cadê? Cadê, gente? Ingrato. E aí, Deus, ó, tá vendo? O que adianta ajudar as pessoas? O que adianta ser uma bênção do Senhor na vida do fulano, ciclano, beltrano? Na hora que é só para ele lembrar de mim, ele não lembra. O que eu acho que José fez? Chorou, eu acho. Mas, ainda assim, ele permaneceu fiel. Fiel. Chorar, gente, não é murmurar. Às vezes você pode chorar na presença do Senhor. Você pode se derramar na presença de Deus. Murmurar, não. Murmurar é reclamar. Murmurar é você colocar a Deus à prova. É tentar Deus. É colocar o caráter de Deus à prova. Foi o que o povo fez lá no deserto. Eles foram em obediência, mas eles foram para o deserto. Chegou lá, as coisas não estavam acontecendo do jeito que eles queriam imaginar, eles murmuraram. Ou seja, eles falaram contra o Senhor. Só que, um outro exemplo, Jó. Jó, homem íntegro, correto, justo, fazia bondade para os outros. Né? Ele dava o que as pessoas precisavam. Tinha 10 filhos maravilhosos. Se os filhos pecavam, assim, se por acaso, porque ele com certeza foi um ótimo pai. Mas se os filhos pecassem, ele já estava providenciando um escape para eles. Né? Então, gente, ele agiu assim, ó, bonitinho, com todo mundo. Ele é ótimo marido. Empresário, gente, que empresário. Que ele era o mais rico na época dele. Então, ele fez tudo certo. Tudo certo. O que aconteceu com Jó? Chamou a atenção de quem? De Satanás. Quando Deus chega e fala para Satanás que ele foi de intrometido numa reunião dos céus, quando Deus chega e fala assim, observaste o meu servo Jó? Não é Deus que está provocando Satanás, tá, gente? E falando assim, ah lá, tá vendo meu servo Jó? Querendo se orgulhar do servo Jó. Ele percebeu, Deus percebeu que Satanás estava o quê? Já rodeando Jó. E quando Deus chegou e falou assim, eu estou vendo que você está observando meu servo Jó. Eu sei que você está vendo. Ele é um homem íntegro, reto, justo. Foi isso que Deus falou. Foi dessa forma. Não foi para poder, vem cá, Satanás, vem ver aqui meu servo bonitinho, bom. Satanás estava quieto no canto dele, não. Não foi Deus que provocou a situação. Foi Satanás que foi lá perturbar. Entendeu? Porque quando nós temos essa impressão de que foi Deus que começou a conversa, nós achamos que Deus estava querendo usar Jó para se ensoberbecer na sua glória. E não é isso. Porque Deus é soberano, Deus é bom e justo. Ele só estava falando para Satanás, eu estou vendo que você está rodeando e observando o meu servo Jó, que é justo e íntegro nos seus caminhos.
que você está querendo com ele? Aí ele chegou, pois é, porque ele só é assim porque o Senhor dá tudo para ele. O que foi colocado lá em pauta? A meritocracia. Ele só é fiel porque o Senhor dá. Aí Deus falou, então tira, vamos ver se ele não vai ser. E Deus só permitiu porque ele conhecia o coração de Jó. Deus só permitiu e limitou a ação de Satanás na vida de Jó, porque ele conhecia o coração de Jó. Não foi uma disputinha de um joguinho de marionete, não. E a provação veio na vida de Jó porque ele era fiel. Então, querida, às vezes a provação ela vai vir na nossa vida, não é sinônimo de que você está em pecado ou errando, não. A provação ela vai vir porque você é justo, é bom, está fazendo a sua parte. E aí Jó não entendeu, né? Fala, e os amigos dele quando vieram, eles tinham o que dentro deles? A meritocracia. Se você está recebendo a enfermidade, se você está recebendo a perda, é porque você pecou. Não tem como, Deus é bom, você que é o errado. Já falou, não sou. E permaneceu assim. Outro exemplo, Daniel. Daniel foi tirado de tudo que ele tinha, foi levado como cativo para a Babilônia, mas ali ele foi, por causa da sua fidelidade ao Senhor, ele foi colocado num lugar de honra, de destaque, até que os governantes que tinham lá, né, que ele era o primeiro, aí tinha vários outros lá que governavam as cidades, falaram, a gente tem que fazer alguma coisa, porque esse Daniel aí, ele já está enchendo o nosso saco. Igual os irmãos acharam de José, os sátrapas acharam isso de Daniel. Isso, pastor. Sápatras, que eram os governantes da cidade. Só que eles não acharam nada na vida de Daniel que pudesse usar para o rei, falando, olha, ele não tem o perfil, não tem capacidade, não tem competência para estar no lugar onde está. Como eles não acharam, o que eles fizeram? Nós vamos criar uma lei e quem orar que não for para o rei vai ter que ser morto. O que Daniel fez? Nós, gente, agora eu vou ter que parar de orar, viu, a Deus, porque senão eu vou ser lançado na cova dos leões, né? Então, deixa eu arrumar um outro jeito aqui. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Continuou orando ao Senhor. O que aconteceu com Daniel, gente? Lançado na cova. Foi lançado na cova. Paulo, ele era perfeitinho em tudo, gente. Ele era fariseu, ele era hebreu, ele era tudo. Na época, ele era o cara. E ele falou que tudo que ele era e tudo que ele tinha era como se fosse esterco para ele. E depois que ele começou a pregar o evangelho da graça, ele começou a ser o quê? Perseguido. 39 vezes foi condenado a receber chicotadas. E foi isso que aconteceu por ele fazer aquilo que o Senhor chamou ele para poder fazer. E o maior de todos os exemplos, Jesus. Jesus estava sentado num trono de glória, majestade. O Pai disse, vai lá. O próprio Deus, né? O Deus disse, vou lá. O Pai disse, vai lá, né? Porque, enfim. E ele veio. E lá em Filipenses fala que ele, apesar de ser Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Mas ele aprendeu sendo obediente. Homem de dores, sabe o que é padecer. Ele estava fazendo a vontade do Pai. Estava sendo perfeito em tudo. Em tudo. Qual foi a consequência disso? Morte. E morte de cruz. Todos esses exemplos que eu falei para os irmãos são exemplos de pessoas que estavam ali sendo fiéis ao Senhor. E passaram por provas. Só que vocês observaram que eu não falei o que aconteceu no final, né? José, ele se tornou o quê? Governador do Egito.
E não só governador do Egito, tá, gente? Vocês sabem o porquê que ele se tornou governador do Egito? Só para sentar no trono e falar, opa, sou governador? Teve um período de fome naquela época. Uma fome que alcançou todas as nações. E ele, durante o governo, ele estava provendo alimento. E quando a fome veio, atingiu todo mundo, inclusive a família dele. E a família dele foi buscar recurso, provisão no único lugar que tinha, que era no Egito. Quem tinha provido o sustento para todo mundo? José. Então, às vezes, a gente só fica na pegada que José foi governador do Egito, mas não sabe o porquê ele foi. E as pessoas só querem sentar num trono na vida delas. Mas houve um propósito. Houve um propósito. Foi para que ele provesse, foi para que a família dele não morresse. E a família dele eram os patriarcas do povo de Deus. Então Deus proveu recurso, alimento, para o povo dele, lá no Egito. O outro que eu falei depois foi Jó. Jó, gente, eu estava conversando com meu esposo. Depois daquela conversa, ai Deus, por que você está fazendo isso? Amaldiçoou o meu dia. Ele não blasfemou contra o Senhor. Ele só falou, antes eu não tivesse nascido. Antes eu não tivesse, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele não amaldiçoou Deus. Ele falou, melhor eu não tivesse nascido do que estar passando por isso agora, nesse momento da minha vida. Aí Deus chegou e falou assim, tá bom, Jó, já entendi. Quem é você para poder falar isso tudo? Eu sou o Deus soberano que criou tudo e todas as coisas. No final, Jó chegou e falou assim, uau, quem sou eu, né, diante desse Deus magnífico que fez tudo? E aí, a palavra só nos fala que Deus deu tudo em dobro para Jó. Glória a Deus, eu quero tudo em dobro, Senhor, na minha vida. Mas imagina, gente, ele tinha 10 filhos e os 10 filhos morreram, certo? Para ter em dobro, né, os filhos mais bonitos, precisou nascer 10 filhos de novo, né, mais bonitos. Quanto tempo que leva uma mulher gerar um filho, gente? 9 meses. Se a mulher tivesse gerado tudo, ele tinha que ter tido pelo menos um filho por ano. Se fosse tudo rápido, tudo dando certo. Então, ele demorou para ter os filhos pelo menos mais 10 anos. Para ter os filhos. A riqueza, gente, era incontável a quantidade de boi, gado, riqueza que ele tinha. Ele teve que primeiro se recuperar. Deus pode fazer isso no estalar de dedos. Mas ele teve que voltar a negociar com as pessoas. Voltar a fazer negócio. Né? Às vezes, algumas pessoas podem não ter mais crédito em Jó, porque se todo mundo agia na meritocracia, falou, Jó está em pecado. Muita gente deixou de acreditar em Jó. Muita gente deixou de fazer negócio com Jó. Ele teve que procurar novos clientes. Imagina o tempo que ele gastou para poder ter a riqueza toda em dobro. Né? Os servos. Porque ele não teve 1000 servos assim da noite para o dia. Ele teve, à medida que ele foi conquistando as riquezas, de novo, foi acrescentando pessoas para ajudar ele a administrar. Então, gente, a bênção de Jó, na vida dele, não veio da noite para o dia. Foi um processo longo. Eu imagino de pelo menos uns 15 anos. Aí, depois de 15 anos de que tudo acontecesse com ele, é que alguém chegou e falou, Jó foi abençoado, mas foi do dia para a noite não, tá, gente? Então, o que acontece? Às vezes, a sua restituição, a sua restauração demanda um período de tempo para isso acontecer na sua vida. E Daniel, você entrou na cova e os leões não abriram a boca. Aqueles que acusaram, o rei foi lá e mandou eles para a cova. Paulo, vocês já sabem, e Jesus está sentado num trono de glória. As provações, querido, que vêm para nós, elas são um chamado de Deus para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. A prova que vem sobre a nossa vida é um caminho que já nos está proposto. Não tem como fugir disso. Então, quando a prova vier, entenda que se você está passando pela prova hoje, é porque Deus está preparando você para um propósito maior na sua vida. Por isso que você tem que se alegrar, por isso que você tem que glorificar o Senhor, por isso que você tem que agradecer a Deus pelas provas. Aplauda o Senhor mesmo, com fé, com alegria. A provação, ela é
um sinal de que Deus está refinando você. Está preparando você para algo surpreendente. Você vai ser, sim, usado para prover algo para a sua família, no tempo oportuno. Se vier acusações contra você, Deus não vai te livrar da cova, como também não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas Ele vai estar lá dentro da cova, Ele vai estar lá dentro da fornalha com você, e todos verão que você no meio da prova tem o quarto homem junto com você. Todos verão que Ele está lá na prova com você. Então pare de orar e pedir: Deus, me livra dessa prova, me livra dessa situação, Senhor. Se alegre e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está me preparando para algo muito maior. Eu sei que o Senhor está me capacitando, aperfeiçoando o meu caráter, fortalecendo a minha fé, para me conduzir ao propósito soberano do Senhor para a minha vida. Eu vou permanecer, eu não vou desistir, eu não vou murmurar, porque eu sei que se eu estou passando por essa prova, por essa acusação injusta, ou se eu estou passando por essa rejeição, é porque o Senhor está me conduzindo ao lugar do propósito dEle na minha vida. Então pare de pedir ao Senhor para tirar essa prova. Sobre a tentação, fuja dela. Fuja da aparência do mal, mas em relação à prova, entenda que isso não é algo estranho, é algo que foi proposto para você. Quando o Senhor chamou você, não foi para conquistar coisas. Essa vida abundante que todo mundo fala que é para ter o carro do ano, que é para ter a conta cheia, essa vida abundante é que é para ser aceito, que é para ser notado, que é para ter fama, não foi para isso que o Senhor te chamou. Ele chamou você para ser perseguido. Ele chamou você para renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Não foi para ter carro do ano. O Senhor chamou você, não foi para andar de Lamborghini, não. Ele chamou você dizendo: olha, se faltar alguma coisa eu vou prover. Se você estiver no deserto, você está rumo à terra prometida, sim. Mas o maná nunca vai te faltar. Não reclame do maná. Parece ser a mesma coisa todo dia. Mesma coisa todo dia. Mesmo gosto todo dia. Mas é maná, gente. É provisão que vem do alto. É o pão que cai do céu. Você não precisa trabalhar para poder fazer esse pão. Porque o Senhor faz esse pão cair do céu. Ele não está interessado no seu esforço. Ele está interessado na sua permanência, na sua fidelidade a Ele. É nisso que o Senhor está interessado. Ele não está interessado em quão perfeito você pode ser. Ele está interessado em quão firme você vai permanecer. Independente disso. Porque não é sobre você e sobre o que você pode fazer. Não é sobre mim e sobre o que eu posso fazer. É sobre Ele, sobre o propósito dEle. E aonde Ele vai me levar para cumprir o propósito dEle. E o lugar de honra não é seu, é dEle. Porque José assentou no trono. Assentou. Daniel foi governador? Foi. Mas você vê ali o nome do Senhor sendo glorificado. Nabucodonosor, quando viu o quarto homem na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele teve que se curvar. Quem é que está olhando para a sua vida e está tendo que se curvar por reconhecer que você mesmo na fornalha, o Senhor está com você? Os seus acusadores vão ser lançados na cova do leão, se Deus quiser. Agora, se Deus quiser liberar eles, glória a Deus. Glória a Deus. Porque não é sobre mim, nem sobre aquilo que eu penso sobre justiça. Porque a minha justiça é trapo de imundície. Como diz a palavra. Às vezes a gente quer que Deus faça justiça. Deus, eu não aceito que fulano falou isso de mim. Eu não aceito que ciclano falou isso do meu marido, do meu filho, dos meus pais. Não aceito. Faça a justiça, eu quero ser honrado. A honra é dele, é para a glória dele.
E se o Senhor tiver que te colocar num lugar de honra, vai ser para colocar a provisão na sua casa, na sua família. Se o Senhor tiver que fazer você assentar num trono como um governante, você tem que estar disposto a ser lançado na cova dos leões. Porque é tudo para Ele, para a glória dEle. Se você quer reinar com Ele na eternidade, você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é coisa estranha. Não se surpreenda. A prova foi proposta para o cristão. Porque é através dela que nós conhecemos ao Senhor. É através da provação que nós somos aperfeiçoados. É através da provação que o nosso ego é lançado ao chão. Meu querido, pode ser que nessa vida você não seja honrado. Muitos cristãos morreram por serem fiéis ao Senhor. E a gente nem nunca vai ouvir sequer falar do nome deles. Não teve notícia, não teve reportagem, não teve livro escrito, não teve página no Facebook em homenagem a esses cristãos. Foram mortos, perseguidos. Mas um lugar na eternidade já foi preparado, está preparado para eles. Então vai valer a pena. Diga assim, vai valer a pena. Vai valer a pena. A minha dor vai valer a pena. As perseguições vão valer a pena. As minhas dores vão valer a pena. A minha prova vai valer a pena. Não use de comparações, querido. Às vezes a gente olha para o ímpio, está ali conquistando, alcançando, que tem tudo. E você fala, poxa, eu que sou fiel ao Senhor, estou só passando por luta, só necessidade. Meu vizinho ali, ó, não tem temor a Deus e tem tudo. O Asaf, salmista, falou isso no Salmo 73. Senhor, eu estou tendo inveja do ímpio. Porque eu, sendo justo, passo pela prova, não tenho nada. E o ímpio prospera em seus caminhos. E ele, por muito pouco, ele disse, por muito pouco eu me perdi. Até que eu entrei no santuário do Senhor. E tudo ficou muito claro para mim. Você precisa entrar na presença do Senhor, para que tudo fique claro para você. Você vai ver com clareza que tudo que você está passando hoje é por um propósito maior que vai além de você mesmo. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Queria convidar você a se levantar. E é você que está passando por uma prova que você pensou em desistir, em dizer, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso se eu estou sendo fiel ao Senhor? Se você um dia chegou diante do Senhor, até com receio de externar a Ele a sua amargura, a sua chateação com Ele, por que que eu perdi essa pessoa, Deus? Por que que ele se foi? Eu tenho buscado ao Senhor. Tenho orado tanto por Ele. Se existe uma situação na sua vida em que você entende que é uma prova, mas que o Senhor hoje te trouxe clareza para te fazer entender que na verdade Ele está conduzindo você para um propósito maior. Quero convidar você numa atitude de fé a vir aqui na frente. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos clamar ao Senhor que venha fortalecer o seu coração. Venha fortalecer a sua alma. Venha curar as suas dores. Se você entende que é um tempo de prova, mas compreende que o Senhor está com você. Você foi lançado na fornalha, mas saiba que Ele está com você.
Vem aqui à frente numa atitude de fé para declarar: Senhor, eu vou passar por essa prova e vou dar glória ao Senhor. Vou passando pela prova, dando glórias ao Senhor, sabendo que o Senhor me chamou para isso. Sabendo que o Senhor me chamou para isso. E eu vou seguir, Senhor, os teus caminhos. Vou cumprir aquilo que o Senhor determinou para mim. Não importa o tempo que eu preciso esperar. Eu sei que eu estou no caminho. Senhor, nós te louvamos. Nós entendemos que o Senhor nos chamou, sim, para viver em tua presença. Ó Deus, não por causa da meritocracia, porque não há nada que nós possamos fazer que vai aumentar ou diminuir o favor do Senhor na nossa vida, porque o Senhor já derramou sobre nós a sua graça através do teu Filho Jesus. O Senhor já fez cumprir sobre a minha vida os planos que são maiores e melhores. Oh Senhor, nós reconhecemos que estamos na prova, mas reconhecemos também que o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona. No deserto o Senhor está conosco, na fornalha o Senhor está conosco, na prisão o Senhor está conosco. Nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis, Senhor. Permanecemos fiéis, Senhor, na tua presença. O Senhor nos dará aquilo que nós precisamos para vivermos os propósitos do Senhor. Se for riqueza, que ela venha, mas que seja para o propósito do Senhor. Se não, sabemos que o Senhor há de prover cada necessidade para a glória do Senhor. Entregamos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o chamado do Senhor para a minha vida. E sabemos que quando ouvimos o chamado do Senhor, provas se levantarão para nos aperfeiçoar, para nos provar, para nos conduzir ao propósito do Senhor. Fortalece os joelhos cansados, cura os corações magoados, que o teu perdão venha regenerar, em nome de Jesus. Que sabemos, Senhor, que vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. Não compreendo os teus caminhos. Te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Ele te sustenta. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena.
perseguição, cada injúria, rejeição, valeu a pena. Cada perda, Senhor, cada prisão, acusação, oh, valeu a pena, Senhor, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é santo, vai valer a pena. Eu não vou desistir do meu chamado, Senhor. Eu seguirei pra Tua glória, Senhor, pra Tua glória. Eu sei que a recompensa virá, ela virá, Senhor, porque nenhuma tribulação há de se comparar. A glória aqui está proposta para aquele que persevera e não desiste do propósito. Persevere e fique firme até a morte, e colocarei uma coroa de glória em sua cabeça. Ei, o reino do Senhor virá e nós habitaremos com Ele na eternidade. Esse mundo no maligno não pertence a nós, não é a nossa morada. Nossa morada é o céu, é o céu, ao lado dele, ao lado dele. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Senhor. Estamos nos preparando para habitar contigo eternamente, Senhor, eternamente. Alegramos nas provas, nos alegramos nas provações, porque Ele está comigo. Aleluia. Manifesta, Senhor, a Tua vontade no meio do Teu povo, da Tua igreja. Um novo tempo de lutas e tribulações. Mas não temas, não temas. Amém, querido? Não temas o que pode fazer o homem. Você tem por você o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. Ele é com você. Amém? Glória a Deus! Aleluia!